Olá, eu sou Melissa Rodrigues de Araújo, professora da Universidade Federal do Paraná, odontóloga, mestre e doutora em estomatologia e com habilitação em laser terapia. E hoje eu vou falar sobre a laser terapia no atendimento odontológico. Na verdade, o termo científico mais utilizado hoje é fotobiomodulação. Fotobiomodulação porque compreende o uso da terapia de luz de diversas fontes de luz com finalidade terapêutica, e não só o laser, mas engloba também outras fontes de luz como o LED. Então, a fotobiomodulação na odontologia, ela pode ser utilizada na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de diversas lesões, diversas situações clínicas. Como exemplo, né, no diagnóstico, na prevenção, ela pode ser utilizada na prevenção de herpes labial recorrente. O laser é amplamente utilizado na prevenção da mucosite oral, em pacientes adultos e pacientes pediátricos. No diagnóstico, há diversas fontes, né, equipamentos que podem ser utilizados com laser associado à fluorescência para detecção de cáries, investigação de diversos lesões dentárias podem ser utilizados no diagnóstico dessas alterações. E no tratamento? No tratamento de mucosite oral é amplamente utilizado, recomendado pela Associação Multinacional de Oncologia Oral, no tratamento de doença periodontal e, recentemente, né, como uma terapia também de tratamento para COVID-19. Então, o que que é o laser, né? O laser é um acrônimo em inglês que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, que expressa exatamente como a luz é produzida. Então, essa luz apresenta um comprimento de onda, e este comprimento de onda está no campo, no feixe, né, no espectro, aliás, eletromagnético, que compreende entre os 400 nanômetros até 1000 nanômetros ou 1 micrômetro. Então, a grande parte dos lasers utilizados em odontologia e dos LEDs também apresentam esses comprimentos de onda aqui, em torno de 400 a 1000 nanômetros. Essa luz, dentro desse comprimento de onda, ela não é capaz de alterar o DNA, como a gente observa nas radiações, por exemplo, ionizante, nos raios-x, nos raios gama, que fazem alterações no DNA. Portanto, as fontes de luz de laser e LED neste comprimento de onda, que são amplamente utilizados, seja na luz visível quanto no espectro, no comprimento de onda infravermelho, eles não são capazes de alterar o DNA. Então, os comprimentos de onda mais utilizados na nossa área são o vermelho, que compreende entre 400 e 700 nanômetros, até em torno de 760 é uma luz visível, e como a imagem mostra, é possível observar que ele tem uma penetração mais superficial, enquanto que o infravermelho penetra mais, é absorvido em estruturas mais profundas. E eles compreende o infravermelho em torno de 700 até 10.000 aqui, nanômetros. Até 760 ele é visível. Portanto, o vermelho, ele é utilizado para cicatrização de estruturas superficiais e o infravermelho para analgesia, para reparo de estruturas nervosas, quando é necessário atingir o tecido conjuntivo, ou seja, estruturas mais profundas. Os lasers, eles podem ser classificados de duas formas. Ou eles podem ser classificados como cirúrgico, que é aquele que causa um dano térmico, que vai efetivamente fazer um corte, um ablativo. O terapêutico ou não ablativo, aquele com finalidade cicatricial, de reparo de tecido nervoso, e os lasers utilizados no diagnóstico, comumente associado às terapias de fluorescência. Ou ainda ele pode ser classificado com relação à potência. Os lasers de alta potência, que apresentam normalmente potências acima de 500 miliwatts, causam dano térmico e normalmente são associados a um corte, e os lasers de baixa potência, que são lasers terapêuticos, que vão fazer a modulação dos tecidos, vai ter o efeito anti-inflamatório, analgésico. O ponto mais importante, né, quando nós falamos em laser terapia e em fotobiomodulação, são os parâmetros utilizados.
E entre esses parâmetros, a energia, ou seja, a dosimetria, é o que gera mais controvérsia e é o que hoje a literatura se concentra. Grande parte das pesquisas hoje concentram em utilizar, em otimizar ou encontrar a dose, a energia que vai ter o melhor efeito terapêutico, o efeito clínico melhor. Então, eu digo que nós já passamos da fase de dizer se o laser é bom ou é ruim, né? Nós já superamos essa fase da pesquisa científica. Hoje, as pesquisas, nós mostramos que o laser, sim, pode ser utilizado em diversas situações clínicas. E hoje nós concentramos as pesquisas principalmente em encontrar a energia que vai ter a melhor resposta terapêutica. Então, dosimetria é sim um dos parâmetros, um dos pontos mais que gera mais controvérsia na literatura, mas é o que hoje os pesquisadores têm trabalhado. Então, o laser, a energia, né, a luz que é aplicada no tecido, ela tem, a gente consegue fazer uma analogia com relação às medicações. Existe uma janela terapêutica. Então, eu não posso dar uma energia tão alta para o tecido, porque ela pode ter um efeito de supressão, e nem uma energia, às vezes, tão baixa que uma energia adequada vai fazer uma bioestimulação. Então, na janela terapêutica de energia, de todos esses parâmetros de dosimetria, ela deve ser levada em consideração, a gente deve atentar para esses parâmetros, para que eu tenha a melhor resposta terapêutica, a melhor resposta clínica dessa fonte de luz. O laser, ele não é uma luzinha sem perigo, não. Tá? Sim, pode sim ter efeitos inibitórios se nós não utilizarmos os parâmetros de radiação adequados. Então, o que acontece quando eu emprego a luz de forma adequada? Quando a luz é incidida sobre o tecido, grande parte dessa luz vai ser absorvida por substâncias que contém na região, como a melanina, a hemoglobina, alguns pigmentos e até a própria água do tecido. Essas substâncias vão ajudar com que essa luz seja absorvida. Então, a energia luminosa fornecida através da luz, ela é transformada em energia útil para a célula, que é ATP. Então, esse é o princípio biológico, a interação que acontece no tecido, no local onde ela é aplicada. A energia luminosa é transformada em energia útil para a célula, que é o ATP. Com ATP, a célula é capaz de reparar, de cicatrizar, de ter os efeitos benéficos desejados. Então, o que é a terapia laser, a laser terapia ou a terapia de fotobiomodulação? A fotobiomodulação é um processo que envolve efeitos fotoquímicos e fotofísicos nos tecidos. É um processo não térmico no qual ocorre a absorção da luz e a transformação dessa luz através desses efeitos fotoquímicos e fotofísicos em energia útil para a célula. Então, a laser terapia de baixa intensidade, a fotobiomodulação, ela é capaz de apresentar diversos efeitos terapêuticos, como antiedema, antimicrobiano ou antibacteriano, neoangiogênese, efeitos imunológicos, efeito cicatrizante e efeito anti-inflamatório. Então, quando eu utilizo o laser, a fonte de luz, o LED, é possível que se consiga diversos efeitos terapêuticos. Para isso, é necessário utilizar comprimentos de onda adequado, energias adequadas, para que se consiga cada um desses efeitos biológicos. Dentro disso, é possível dizer que o laser apresenta, a fotobiomodulação, a terapia laser, apresenta diversas indicações clínicas na odontologia. Concentrar essencialmente aqui na odontologia hospitalar. Né? E quando eu falo de odontologia hospitalar, essa área de atuação do cirurgião dentista engloba principalmente pacientes imunocomprimidos, imunossuprimidos, pacientes em tratamento oncológico, pacientes em unidades de terapia intensiva. Então, eu vou mostrar um pouquinho das indicações, das possibilidades da utilização da laser terapia na odontologia hospitalar. O tratamento oncológico, né, seja a químio, a rádio, a cirurgia, o próprio transplante de células troncomatopoiéticas, promove diversos efeitos colaterais ou efeitos, né, na boca, no sistema estomatognático.
diversos efeitos, entre eles, né, as complicações mais comumente encontradas são a hipossalivação, a xerostomia, a mucosite oral, o trismo, a cárie dentária, infecções, as alterações do paladar e dificuldade de deglutição, doença periodontal, osteoradionecrose e osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Então, diversas complicações, o laser pode ajudar na prevenção ou no tratamento de todas essas complicações bucais do tratamento oncológico. A hipossalivação e a xerostomia são complicações que estão intimamente relacionadas com a qualidade de vida. Então, há diversos pacientes que nos relatam como a falta de saliva e a sensação de boca seca comprometem atividades diárias, como a fala, a deglutição, né? Esse foi um artigo nosso publicado recentemente, em 2021, que mostrou que a associação da xerostomia é a sensação de boca seca, e as alterações do paladar comprometem principalmente, né, o status nutricional e a qualidade de vida do paciente. E é uma complicação, aqui no caso foram pacientes de quimioterapia estudados, que pode ser amenizada, que pode ser tratada, inclusive com fontes de luz, com a laser terapia. Especificamente a hipossalivação, que é uma complicação permanente dos pacientes que fazem radioterapia em região de cabeça e pescoço, a fotobiomodulação ela tem sido utilizada para prevenir a hipossalivação induzida pela radioterapia e tem mostrado, a literatura tem nos mostrado resultados bastante encorajadores, bastante satisfatórios. Então, recentemente eu conduzi uma pesquisa em parceria com o Hospital Erasto Gettner, que nós avaliamos o fluxo salivar inicial nos pacientes que tinham terminado a radioterapia em região de cabeça e pescoço, para tratamento, né, de tumores nessa região, e nós avaliamos a sensação de boca seca, né? Usamos uma escala visual analógica, 0 não tinha boca seca nenhuma, e 10 a pior sensação de boca seca possível. Aplicamos o laser nesses pacientes que tinham já terminado, vermelho intrabucal e infravermelho extraoral, aplicamos vários pontos, foram 10 sessões consecutivas, 5 vezes por semana, e após, né, a aplicação do laser, nós observamos que o fluxo salivar, que era extremamente baixo, quase triplicou ou triplicou o fluxo salivar após essas 10 sessões de laser terapia. E a sensação de boca seca, que era de 8, né, uma sensação de boca seca muito importante, caiu para 6, o que foi estatisticamente significante. Então, nesses pacientes que haviam sido submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço, o laser foi capaz de aumentar o fluxo salivar e diminuir a sensação de boca seca. E não só a qualidade da saliva, mas não só a quantidade da saliva, mas a qualidade da saliva a gente avaliou. Então, foi possível, a gente fizemos uma avaliação quantitativa e qualitativa, e nós observamos que quantitativamente os principais íons que são capazes de fazer a remineralização dentária, como fósforo, potássio, magnésio, chumbo, zinco, aumentaram, o que foi muito importante. Então, o laser é capaz de aumentar o fluxo salivar e devolver as quantidades normais desses íons que são responsáveis pela remineralização dentária. A mucosite é uma complicação extremamente debilitante do tratamento oncológico, da quimio e da radioterapia. Acontece de forma muito mais severa, principalmente nos protocolos associados ao transplante de células tronco-hematopoiéticas. É uma complicação que pode levar o paciente, né, à UTI. E a laser terapia, ela pode ser utilizada tanto na prevenção como no tratamento da mucosite oral. Um exemplo aqui que nós observamos um efeito bastante significativo, né, importante do laser, aí são em pacientes pediátricos, né, qualquer um que trabalha nessa área sabe o quanto é desafiador, né, o quanto os pacientes pediátricos, né, é difícil visualizar os pacientes pediátricos com mucosites severas, então tivemos um paciente de 3 anos com um diagnóstico de neuroblastoma, ele apresentou uma recidiva 1 ano após o transplante,
ele estava internado fazendo químio em alta dose e apresentava já uma mucosite grau 4 quando a equipe da odonto foi avaliar. E ele simplesmente não abria a boca, uma criança de 3 anos, com uma mucosite severa, não comia, né? Não abria a boca, não mamava, e aí nós iniciamos então a terapia, né, laser. E aí nesse momento, eu sempre, quando vai avaliar um paciente, a gente sempre é importante, o que que eu preciso tratar nesse paciente, né? Eu preciso tratar a dor, eu preciso fazer com que essas lesões reparem o mais rápido possível. Então, nós entramos com infravermelho extraoral, porque ele não abria a boca, né? Uma criança de 3 anos, e foram 10 sessões, né? Até que o reparo total, e aí na alta hospitalar ele estava já com a boca aberta, com todas as lesões cicatrizadas, né? E muito colaborador, enquanto que no primeiro dia ele não queria nem ver a equipe da odontologia. E a radioterapia também, né, não só na químio, mas na radioterapia, com as doses são cumulativas, né, então com 20 grays a gente já começa a observar eritema, início de algumas áreas de pseudomembrana com 30, 50 grays muitas úlceras, muitas vezes associadas às infecções oportunistas, né, e nesses casos a gente entra com a laser terapia na boca inteira para fazer a profilaxia, ou seja, a prevenção e o tratamento dessas áreas ulceradas com o laser no comprimento de onda vermelho. Um outro caso aqui que envolveu, né, quimioterapia, radioterapia e um transplante, foi um caso bastante desafiador, né? Essa senhora, ela tinha uma leucemia de alto risco, ela tinha feito um tratamento com quimioterapia, aproximadamente 1 ano e meio antes, e então, quando ela foi recebida, ela apresentava uma recidiva extramedular, da leucemia, um cloroma, ela foi submetida, então, 15 sessões de radioterapia na região da mandíbula. Nessa área a gente observa esse aumento de volume, essa tumefação. Ela tinha uma prótese aqui, um protocolo inferior com implantes. Então, a equipe de oncologia instituiu para ela 15 sessões de radioterapia e, posteriormente, o transplante de células tronco hematopoéticas. Ela fez a rádio, fez a químio, e ela chegou no pré-transplante de medula com a boca íntegra, sem lesões, né? Só que era uma paciente de risco, né? Um tratamento oncológico com doses importantes, né? E aí já no D+7 ela começou com áreas ulceradas, né? Esse aumento de volume em face, começou com úlceras. A evolução no D+10 foi de uma mucosite grau 2, grau 3, já com pseudomembrana, dificuldade, limitação em abertura de boca. No D+16 ela já evoluiu com uma mucosite grau 4, importante. O laser era feito para analgesia e também para cicatrização das lesões, né? Claro que em virtude desse tratamento bastante agressivo, foram sessões de radioterapia, num intervalo pequeno, ela foi submetida ao transplante de células tronco-hematopoéticas, né? Bastante agressivo, ainda o laser minimizou o desconforto da paciente, a dor, mas ainda assim ela apresentou lesões de mucosite grau 4. E no D+22, com a alta, ela apresentava somente uma úlcera associada a esse implante, era uma úlcera traumática, mas uma cicatrização completa das lesões de mucosite oral. E o último ponto, né, que eu gostaria de abordar, né, nessa conferência, são as infecções virais, fúngicas e bacterianas. Então, muito comumente, esses pacientes em ambiente hospitalar são de alto risco para apresentarem infecções bucais, infecções virais, fúngicas e bacterianas, né? O laser, sozinho, ele não deve ser utilizado nas lesões infecciosas. Mas o que a gente faz, então, é o chamado de terapia fotodinâmica antimicrobiana. O que que é essa terapia? É o emprego da luz, do laser ou do LED vermelho, associado a um corante, o que a gente chama de fotossensibilizador. Então, aplica-se o corante e aplica a luz. Essa associação de corante e luz faz com que ocorra uma produção de espécies reativas de oxigênio. O que são essas espécies reativas de oxigênio? Uma delas é o oxigênio singleto. Esse oxigênio singleto, ele não é uma forma de oxigênio útil para esses micro-organismos, e é isso que promove o efeito antimicrobiano para bactérias, para vírus e para fungos. Então, as células são inativadas pela forma,
e exacerbação da produção desta forma de oxigênio, o oxigênio singleto, que não é útil para os micro-organismos. Então, promove o efeito antimicrobiano. Esse também foi um artigo recente, publicado, né, pela minha equipe aqui em 2021. Nós atendemos um paciente que apresentou uma infecção viral atípica após o transplante de células troncomatopoéticas e vou mostrar aqui, né, o desafio do diagnóstico e no tratamento desse paciente. Então, esse era um paciente de 40 anos, ele tinha leucemia linfocítica aguda, tinha sido submetido a um primeiro transplante em 2017 e um segundo transplante em 2019, né? Já no primeiro transplante, ele apresentou lesões em boca, tanto mucosite, e ele apresentou essa lesão aqui na região de comissura labial, que na época foi diagnosticada como herpes, foi tratado com antiviral, sem intercorrência, sem complicações. Já no segundo transplante, então aproximadamente 30 a 40 dias após o segundo transplante, lá em 2019, ele apresentou diversas lesões ulceradas, envoltas ou entremeadas, né, por um halo bastante importante, esbranquiçado e elevado, e essas regiões ulceradas atingiam diversas regiões da boca, palato duro e palato mole, lábios, região de comissura labial, língua, né, e margem da língua. Então, essas lesões foram tratadas empiricamente com antivirais, né, e não tiveram uma resposta importante. Então, aproximadamente 6 meses depois, esse paciente foi avaliado pela equipe da odontologia, que foi em fevereiro de 2020, e ele apresentava lesões exofíticas de aspecto tumoral, né? Na margem da língua do lado direito, na margem da língua do lado esquerdo e também na região de palato, na palato mole e se estendendo parcialmente a palato duro. Naquele momento, os exames hematológicos mostravam somente uma anemia macrocítica, né? Ele estava em uso ainda de algumas medicações, como a ciclovir e corticoide. Então, a conduta, né, nossa adotada foi a investigação, né, dessas lesões. Nós fizemos uma citologia esfoliativa, fizemos uma biópsia incisional das lesões da língua e do palato, e vale salientar aqui que foi feita uma biópsia com laser cirúrgico, né? Então, os fragmentos foram removidos com laser cirúrgico, que permite uma cicatrização mais rápida, uma abordagem menos invasiva. Então, foram feitas biópsias incisionais da língua e do palato, e os fragmentos, então, foram submetidos à análise microscópica por HE, imunohistoquímica, e os fragmentos também foram analisados por PCR para pesquisa dos vírus da família herpes, né? Todos os vírus da família herpes. E os resultados, né, mostraram, né, microscopicamente, análise imunohistoquímica e por PCR, que se tratava, então, de uma infecção por múltiplos agentes virais. Então, o diagnóstico foi de infecção por citomegalovírus, herpes tipo 1 e herpes tipo 2. E aí a conduta foi, então, né, a infectologia entrou com o valganciclovir, a infecto e a hemato optaram pela prescrição do valganciclovir, e nós entramos, então, com a terapia fotodinâmica antimicrobiana. Então, a aplicação do corante nas áreas de lesões, e aqui o corante utilizado foi o azul de toluidina, o azul de metileno, desculpa, o azul de metileno nas áreas das lesões, seguida da aplicação de luz, o comprimento de onda vermelho utilizando laser. Foram feitas, então, 5 sessões, né, de laser e 30 dias de valganciclovir. Então, esse é o aspecto clínico inicial de múltiplas lesões. Vale ressaltar que naquele momento o paciente apresentava dificuldade de alimentação, as lesões apresentavam um desconforto importante, né, de aspecto exofítico, e 30 dias depois das sessões de terapia fotodinâmica antimicrobiana e do valganciclovir, né, observou resolução completa aqui dessas lesões, e o paciente teve a alta do nosso serviço. E mais um caso, né, que nós também desafiadoramente, né, conduzimos aí nos últimos tempos, são os casos de herpes zoster em paciente imunossuprimido. Então, esse paciente era um paciente HIV positivo, que estava em tratamento, e apresentou, então, essas lesões envolvendo o terço médio
e superior da face. Essa imagem aqui era o aspecto de 2 dias após o início do quadro. E nesse momento, então, o que a gente precisa pensar? Que a gente precisa tratar esse paciente para fazer com que essas lesões cicatrizem o mais rápido, né? Então, ele estava usando o antiviral de forma sistêmica, e o laser entrou, então, para auxiliar no reparo, na cicatrização dessas lesões, minimizando futuramente, né, as questões estéticas e acelerando o processo de reparo efetivamente. Então, nós iniciamos o vermelho com 1 joule por ponto em toda a face e na região intraoral. Então, tanto a gente observa que as lesões respeitam aqui a linha média, né? Tanto extraoral quanto intraoral. Então, o laser entrou para fazer aqui o reparo dessas lesões. Então, é possível observar que as lesões se estendiam no lábio, terço superior, palato, e aí a aplicação do laser vermelho para cicatrização. Já o reparo, né, dessas lesões após 15 sessões, tá? Então, só para se ter uma ideia da evolução, né? Esse é o aspecto inicial do paciente quando ele deu entrada na UPA. 2 dias depois do início desse quadro, quando ele foi encaminhado ao Hospital Oswaldo Cruz, onde nós fizemos a avaliação. E já nesse dia instituímos a terapia a laser com vermelho de forma diária. 7 dias depois a gente observa as lesões, uma redução importante, inclusive do edema e das crostas, e 12 dias depois um aspecto clínico bem significativo de reparo, de processo de cicatrização. Esse paciente foi acompanhado, né? Então, com 30 dias apresentava cicatrização normal, um bom aspecto extraoral, e 60 dias também. E aí, nesse momento, nós começamos a tratar mais uma sequela da infecção viral, que é a parestesia, né? Pós-herpética. Esse paciente apresentou, então, a parestesia no terço superior e no terço médio, e aí entramos com um laser para fazer o tratamento, então, da parestesia pós-herpética. Por fim, o laser ele pode ser utilizado de forma adequada, incluindo, né, a forma de entrega de energia, a frequência do tratamento, o comprimento de onda adequado. É uma ferramenta, um equipamento extremamente útil para a odontologia, mas que requerem treinamento profissional e os cuidados para evitar os danos ao paciente. Muito obrigada, aqui estão os meus contatos e até breve.